Aleluia, dá mais um aplauso ao Senhor. Querido, por mim eu passava a noite inteira adorando ao Senhor, glorificando Ele. Quando eu estava lá no mundo, cansei de virar a noite adorando Satanás. E se hoje você com 2 horas você cansa, começa a rever os seus conceitos, pode sentar, toma o seu assento. Obrigado. A voz do Senhor vai falar contigo nessa noite, não tenho dúvida. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, diz para ela: está pronto para ouvir a voz? Vamos, gente, vamos, pelo amor de Deus. Está pronto para ouvir a voz? Aleluia. Há mais de 2000 anos, essa voz continua transformando vida, transformando coração, transformando destino. Quantos de vocês aqui tinham um destino de derrota, um destino de morte? Se nós olhar para a nossa família, através do evangelho de transformação, mudou a minha vida, a sua vida, e continua mudando todos os dias. Queria falar com você nessa noite. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Faltou aqui ainda colocar hoje, porque muitos de nós, alguns já viveram uma experiência alguns anos atrás, com o Espírito Santo, com o derramar do Espírito Santo, mas no longo da caminhada, eu não sei você, quantas vozes nós temos ouvido, todos os dias. Todos os dias eu e você ouvimos várias vozes, de amigos, de conhecido, na internet, no Instagram, no Facebook. Mas de todas essas vozes, 2 vozes ecoam forte na nossa mente. Uma é a voz do bom pastor, outra voz é a voz do inimigo daquele que tem o bom pastor. Aquele que veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir sonhos, destruir famílias, destruir projeto, destruir tudo aquilo que o Senhor tem desde o princípio para mim e para a sua vida. Essa noite eu quero falar com você. No decorrer do dia, dos dias que você tem vivenciado, nessa noite eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Qual das vozes você tem impulsionado mais na sua vida? Qual das vozes as pessoas têm visto, têm notado com o seu testemunho, com a sua família, com a sua casa, que tem ecoado diante do seu testemunho? Qual é a voz? A voz que muda história? Ou a voz que afunda a história? Nós estamos vivendo num tempo onde nós buscamos várias orientações por causa da tecnologia, direção, para ver se a gente consegue romper o próximo nível, às vezes até ter uma direção melhor de algumas situações que estamos vivenciando e passando. Mas esse assunto de hoje merece muito a minha e a sua atenção. Você o mais breve possível, para que você saia daqui convicto. Qual das vozes você hoje tem ouvido? E qual das vozes você pretende testemunhar e defender diante de um cenário tão terrível que estamos vendo? Quando se respeita a palavra de Deus, os princípios de Deus, as coisas do reino, qual é a voz que eu e você como igreja
Se cremos em Jesus Cristo, se cremos na palavra de Deus, eu não sei você, mas eu creio de capa a capa. Não tem como eu crer pela metade. Não tem como eu e você ser fiel 99,9%. Não tem como a gente viver uma vida diante de Deus com 90%, não tem como. Não estou falando aqui de falhas, que nós vamos ver também no decorrer da mensagem, de pecados, que é um outro assunto. Mas essa voz que a Bíblia diz, é a voz do Altíssimo, a voz do Rei dos Reis, a voz do nosso general, aquele que nos dá o comando, aquele que único que nós podemos bater a continência, e o único que todo joelho aqui nessa noite e nesse planeta Terra um dia a se dobrar. Desde o princípio, o Senhor tem falado com a igreja, com o seu povo, com os seus filhos, todos os dias, não mudou. Por isso que na Santa Ceia a gente fala assim, até o mês que vem, quem sabe? Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser daqui 2 meses. Desde o princípio o Senhor tem falado com os seus filhos. Gênesis capítulo 3 começa um diálogo tão importante, de relacionamento, de vozes, onde que toda a igreja, todo mundo, toda a humanidade conhece entre Adão e Eva. O Senhor deu uma direção a Adão, o Senhor deu uma direção para aquela família, mas houve uma outra voz. É que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14:10, que existem vários tipos de vozes que querem confundir eu e você. Só que dentro dessas vozes existem 2, como eu disse no início: a do Senhor, o nosso Salvador, e o inimigo da nossa alma. Mas eu não quero entrar no contexto aqui de Eva, só quero dizer para você que a Bíblia, desde o início, Paulo também fala a respeito disso em Gálatas capítulo 6. Se você quiser ir anotando, vai anotando para depois você conferir, para você ver, tá? É muito bom você. Paulo diz ao Gálatas 6:7, diz assim: não se engane, não se deixe enganar, com Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, também colherá. Vocês lembram na oferta, em Provérbios capítulo 25? E se nós formos ajuntar aqui, querido, tudo na nossa vida é semente. Tudo é semente. Não pensa você. Aqui eu quero falar uma coisa: tudo que eu e você semeamos, nós vamos colher. Não estou falando aqui sobre pecado. Sabe por quê? Pecado confessado e arrependido já vai para o céu, bebê. Você vai para o céu, mas as consequências vão vir para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Não vai pensar você não, ô bonitão, bonitona, não vai pensar você não. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, você sabe qual foi o resultado de Eva para mim e para você, nessa decisão de ela ouvir uma voz diferente? Você sabe qual foi? Que nós temos que trabalhar duro, e que as mulheres iam ter o quê? Dor de... Por isso que a pessoa fala, mas aquele cara matou uma pessoa, matou. Querido, ele vai para o céu, se ele se arrepender e confessar o seu pecado, ele vai para o céu. Mas ele vai ter que puxar uns anos lá, ó. Tem boca, é a consequência. Ainda que eu e você queremos esquecer, Deus não se esquece. Deus não se esquece da aliança.
Por isso que eu falo para você, Deus fez uma promessa para mim e para você. Quando eu e você somos fiel, quando nós semeamos, quando nós investimos tempo na vida das pessoas, quando ajudamos as pessoas a avançar para o próximo nível, sempre Deus vai ajudar os nossos filhos, sempre Deus vai abrir uma porta. Oh, irmãos, eu poderia ficar falando sobre isso aqui a noite inteira. Qualquer que se arrepender e confessar, o pecado vai ser perdoado. Mas agora as nossas escolhas de ouvir qual voz estamos ouvindo. Eu queria falar um pouco com os pais, com as mães. Eu queria incentivar vocês junto com seu filho lá no asilo. Como que é o nome lá, pastor? Aurélio Bernardi. Quando eu cheguei, acho que ano da pandemia, nós levamos os Gideões Mirim lá. Eu nunca tinha ido também. Sabe, irmãos, eu voltei com o meu coração assim, falei, não, eu preciso fazer mais pela minha mãe e pelo meu pai. Eu preciso fazer mais, eu preciso cuidar dele. Aí os versículos começam a adentrar na nossa mente. Quer viver muito nessa terra? Honra o pai e a mãe. Honra o pai e a mãe, que os seus dias vai o quê? Prolongar, ó, estender. Cada princípio de Deus traz um resultado para mim e para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. Mas aqui Paulo fala das consequências em Gálatas 6, por decisões tomadas, onde tomar uma atitude vai destruir, vai acabar, vai jogar pedra, vai atrapalhar a nossa caminhada. Uma coisa que ia demorar 2 anos para nós romper, vai levar 10 anos, 15 anos, e perdemos tempo, porque ouvimos a voz errada. Nessa noite eu quero que você saia com essa frase daqui. Por isso eu vou pedir para você falar, se você quiser falar. Se você não quiser também, não precisa falar. Repete comigo assim: a voz que eu dou crédito hoje vai facilitar ou dificultar minha caminhada amanhã. Pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar, igreja. Precisamos evitar o máximo de errar. Eu lembro até hoje, parece que coa nos meus ouvidos. Por isso que tudo aquilo que é de infância fica na memória, no subconsciente. Eu não sei como que meus avós diziam sempre para mim assim, ó: se você fazer algo de errado, roubar algo de alguém, lembre-se que eu não vou te visitar na cadeia. Parece uma coisa boba para você, às vezes você está rindo, mas todas as vezes que a gente fazia uma arte, aquilo coava na minha mente. Se eles não vão nem me visitar, e eles não têm nem condições, como que eu vou sair de lá? Precisamos evitar o máximo o erro, porque a colheita vai ser certa. Quanto mais acertamos na nossa caminhada neste mundo, nós e nossa família, nossos familiares, a nossa geração, a nossa casa, vão sofrer menos. Por exemplo, alguma decisão bem prática, que hoje, muitas vezes, você jovem, eu quero falar com você nessa noite. Você ri, você faz piada, mas ao passar dos anos, depois de casado, você vê como que é importante essa decisão. Por exemplo, você que não casou ainda,
você tem que ver o perfil do seu futuro esposo ou da sua futura esposa. Quantas pessoas hoje reclamam que a esposa não cozinha? Quantas mulheres hoje tomaram o lugar do esposo como cabeça da casa, porque casou com um? É isso aí mesmo que você passou sua cabeça aí. Isso aí. E se você parasse um pouco em ouvir a voz de Deus, comece a olhar, participar, estudar, porque tem tudo aqui. Tudo está aqui. Eu fico imaginando, às vezes fico falando com meus filhos: ah, Denis, se eu tivesse um pai parecido com eu, o que eu faço com meus filhos? Aonde eu estaria? Lugar nenhum se eu não tivesse Jesus. Agora, se eu tivesse, como eu tenho Jesus, creio para você, estaria bem longe. Precisamos ouvir voz. Pai, a sua filha precisa ouvir a sua voz. Mãe, o seu filho precisa ouvir a sua voz. Quantos pais não conversam com o filho assunto, porque ele acha que aquele assunto não é para conversar, não chegou a idade ainda. Lá na escola já passou vários tipos de conversa, e lá ele está ouvindo outras vozes, porque o filho que é direcionado com o pai e com a mãe sobre a palavra de Deus, quando ele ouve uma voz, fala: opa, não é essa voz que a minha mãe falou, não é essa voz. Quando você não conhece a voz do Supremo Pastor, que é pregada domingo após domingo nessa igreja, que é falada, fica muito fácil de ser enganado. Até porque, com pouco conhecimento, o ser humano é fácil de ser ludibriado. Por isso que João foi tão específico e virou jargão político, que diz assim: conhecereis a verdade. É por isso, quando não se tem conhecimento, quando não se tem conhecimento da voz, porque João capítulo 10, 27, não sei quantos aqui teve curiosidade de olhar o que era aquele versículo, eu deixei de propósito aquilo lá. Diz assim, que a ovelha conhece a voz do pastor. Ela conhece. Qual é a voz? Qual é a voz que você conhece? Qual é a voz que você tem empenhado dia após dia? Lucas capítulo 11, versículo 28 diz assim: que a voz, que a obediência, a voz do nosso pastor, nós conhecemos de longe. Eu estive num lugar essa semana, e um rapaz que não é da igreja, finalizando lá, ele pediu para orar. O cara não é crente, mas quando aquele cara orou, eu disse assim: esse cara já ouviu a voz do bom pastor. Falei assim: faz muitos anos que você está longe, faz muito tempo que você está sem ouvir a voz do Senhor, porque no dia 12 de abril, o Senhor falou com a minha esposa a respeito dessa mensagem. Aí eu falei com ele, porque quando a pessoa ora, você conhece. Ele disse: eu preciso voltar para o aprisco. Olha como que ele me respondeu: eu preciso voltar para o aprisco. Eu disse: você pode voltar hoje mesmo, se você quiser.
Mateus capítulo 7, versículo 24. Por isso que não é fácil a nossa caminhada cristã, querido. Não é fácil não. Todos os dias tem desafio. E se eu falar para você que você vai aceitar Jesus, vai acabar o seu desafio, mentira, não vai acabar. É porque com o desafio que eu e você vencemos a próxima batalha. É com o desafio que eu e você ficamos mais fortes para a próxima batalha. É assim, Mateus diz assim: quem ouve e pratica, quem ouve o que? A voz de quem? Do Senhor nosso Deus, é prudente e é como aquele que construiu a sua casa, na onde? Numa rocha. Não está dizendo que não vai vir vento não. Não está dizendo que não vai vir tempestade não. Mas no decorrer do versículo, ele fala assim: mas existe uma diferença de quem tem a sua casa e quem tem na areia. Existe uma diferença. Como anda a construção da sua casa? Como anda o alicerce da sua casa? A base da sua casa? Sabe quem é a base da sua casa? A sua esposa e seus filhos. Analisa agora, você como pai, como está a base? Você acha que seus filhos estão preparados para enfrentar algo que às vezes não seja do seu agrado? Você está preparando o seu filho para quê? Para ser um cidadão de bem? Ou primeira coisa, para temer ao Senhor e andar no seu caminho? Porque se ele fazer essas duas coisas, ele vai buscar o reino. Se ele buscar o reino, o restante, filhão, ó, mamão com açúcar, bebê. Tem boca não, filho. Vai acontecer. Vai acontecer porque é a palavra. Se ele fazer isso, as bênçãos vão correr atrás dele. O trabalho vai chegar para ele. Falei: ei, você não quer ir não? Você não pode fazer isso não? Está achando que é mentira isso? É a palavra. É a palavra. Mas eu gostaria de convidar o louvor aqui para cima. E eu quero contar uma história para você. A história que eu vou te contar é uma história de uma criança. Preste muita atenção nisso. Deixa o louvor se movimentando, mas não tira o seu foco daqui não. Era uma criança que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser o pior da sociedade. Já tinha um final declarado. Porque essa criança, ela foi rejeitada de início. Pela sua mãe, pelo um pai que não conhecia. Pelas rejeições que sofreu, pela falta de expectativa do futuro. Imagina você aí, começa a imaginar. Humilhação, reprovação, expulsão de todas as escolas da cidade. Sempre ouvia as mesmas palavras, sempre ouvia a mesma voz. Você é burro. Você não vai ser ninguém. Você não vai ter família. Você não vai dar em nada. Você é um preguiçoso.
Mas Ele é bom. Ele é bom. Amém. Aleluia. Você, quando crescer, vai passar fome. As vizinhanças falavam: tire esse menino daqui, Judite, senão o tráfico vai adotar ele. Mas poucas pessoas sabiam que eu sempre tive um sonho. Tudo que minha casa não tinha, gerava dentro da minha mente que eu queria ter. Por isso que primeiro o seu sonho tem que ser gerado na terra. Primeiro os seus sonhos têm que ser gerado aqui. A Bíblia diz: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Esse menino está falando para você hoje. Muitos de vocês conhecem a minha família, muitos não conhecem. Esse dia eu estava falando com o pastor Josias, falando com alguns aqui. Eu não sei se tem, mas deve ter. Eu sou o pioneiro dessa igreja. E eu já vi tantas pessoas ouvir a voz que não é do sumo pastor e sair pelaquela porta, sair fora do aprisco. Mas nessa noite, tudo que eu falei para você, eu quero que você tenha essa semana, você comece a refletir: Senhor, me ajuda a obedecer mais a sua voz, me ajuda a honrar mais o seu nome, Senhor. Ajuda eu a ser diferença onde eu não estou conseguindo ser a diferença. Parece que quando eu chego num ambiente que não é a igreja, eu não consigo, Espírito Santo. Você pode falar isso, querido? Quantas vezes dentro do banheiro eu chorava para os meus filhos não ver. Eu falava: Senhor, muda a minha história, muda a história da minha casa, muda a história da minha família, muda o meu ambiente. Hoje eu e você precisamos se derramar mais diante do Senhor. Ele não resiste, querido, Ele não resiste um coração contrito, um coração dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, senão aqui eu vou falhar de novo, senão aqui eu vou cair de novo. Senhor, eu preciso de ajuda. Cada um de nós precisa de ajuda em uma área. Cada um de nós. E eu queria dizer algo para você: nunca mais dá atenção para a voz que não é do Senhor na sua casa, na sua família. Nunca mais, nunca mais. Que essa noite possa ser um divisor de água, possa ser um próximo nível. Eu queria que agora você sabe essa voz. Te amo, Deus. Pode ficar sentado mesmo. Presta atenção nessa letra. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, se nessa noite tem alguém, meu Pai querido, que tem ouvido outras vozes que não vêm de Ti, nessa noite, essa pessoa faz uma aliança com o Senhor mais uma vez. É mais uma vez mesmo, porque nós precisamos de ajuda. Não se importa quantas vezes você vai recomeçar, o importante é o recomeço. O diabo às vezes está falando na sua mente aí, segunda-feira vai acontecer de novo. Não vai não, não vai não. Todos os sonhos, sabe os sonhos que você tem? O sonho de crescer, o sonho de ver a sua família prosperar, o sonho de ver a sua família rendida aos pés de Jesus, a sua casa, os seus membros da sua casa falecendo de velhice e não de doença, sabe? Você já orou por isso? Essa voz, ela pode atender você. Até nisso eu e você podemos orar. A forma que nós vamos transicionar desse mundo aqui para o mundo espiritual do nosso Rei. Ele diz que Ele está o quê? Com seus ouvidos atentos. Ele está com o seu braço estendido para ajudar eu e você. Espírito Santo, quantas pessoas estão aqui nessa noite ouviram palavras negativas, ouviram que nunca ia conseguir nada, nunca ia ser ninguém, seu burro, seu chucro, fala as coisas sem pensar. Única coisa que você sabe é atrapalhar. Toda essa palavra de infância, toda essa palavra dita lá no passado, caia por terra em nome de Jesus. E que no ouvido dos meus irmãos soa, ecoa a palavra de Deus, a palavra do Senhor que diz que somos mais que vencedores, que vamos triunfar, que vamos vencer, que vamos morar com Ele. Essa é a palavra, que nossos filhos são uma bênção. Como Davi disse, que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos, que nós vamos vivenciar, nós vamos participar, abraçar os netos, bisnetos. É essa a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Se você acredita, quero que você se coloque de pé e adore Ele, fala com Ele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade